A paz do Senhor Jesus, coisa boa estarmos aqui juntos cultuando a Deus através da escola bíblica dominical. Nós que gostamos da escola bíblica dominical somos cristãos que gostam de ser edificados pela palavra de Deus. Esse trimestre nós estamos estudando a revista sobre Jeremias, Esperança em Tempos de Crise. Que coisa maravilhosa, né? Nós realmente passamos por tempos de crise agora, essa pandemia, essa desestabilidade mundial. Então resolvemos estudar sobre o profeta Jeremias. E a lição que me coube hoje, dia 13 de setembro, é a lição 11, a excelência do ministério. Então nós vamos conversar sobre a excelência, algo que persegue a mim e a você, porque Deus não espera nada menos do que a excelência. A excelência em todos os relacionamentos, em todos os lugares onde estamos. A excelência nas relações interpessoais, nas relações familiares, nas relações profissionais, no meu trabalho. Tudo que eu faço tem que ter excelência, mas também a excelência ministerial, ou seja, tudo aquilo que eu faço para Deus é excelente. Agora, não podemos compartimentalizar, ou seja, o meu trabalho secular também deve ser para Deus. E eu tenho que trazer excelência ao meu trabalho, porque o meu trabalho engrandece o nome do Senhor. A minha família, ela tem que ser excelente, porque Deus espera a excelência da minha família, porque a excelência na minha família engrandece ao Senhor. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Então, glória a Deus. Parte dele é por Ele e é para Ele. Glória a Deus por isso. Então, eu quero convidar você a abrir a sua revista, se você tiver ela, ou estiver pesquisando no site, na internet, ou estiver assistindo aí pela tela mesmo, a excelência do ministério, lição 11. O texto áureo está em Salmo 131, verso 1. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, ou se você já estiver vendo aí no seu dispositivo. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Olha só o que o salmista está dizendo. Senhor, eu não consigo entender coisas muito grandes, mas aquilo que o Senhor me deu, eu quero fazer com excelência. Eu quero que a excelência do Senhor me acompanhe em todo o meu caminhar, em todos os meus ofícios. Eu não sei falar de muitas coisas. Às vezes eu converso com pessoas que eu não entendo muito o que elas dizem, porque falam de coisas tão profundas, falam de palavras tão inefáveis, né? Mas na verdade algumas dessas pessoas, quando a gente espreme o que elas estão dizendo, não goteja quase nada, porque na verdade as palavras são lindas e doces, mas elas não produzem nenhum fruto. E aí o que o salmista está dizendo assim, Senhor, o meu coração não se elevou, ou seja, eu não me ensoberbeci, nem os meus olhos se levantaram, eu não sou altivo, não me exercito em grandes assuntos, eu não sei falar de coisas muito profundas, Senhor, nem em coisas muito elevadas para mim, ou seja, eu me acostumo àquilo que o Senhor tem entregue a mim, e eu quero trazer processo de excelência a tudo que eu faço. A verdade prática da nossa lição de hoje é que a nossa única preocupação seja buscar a glória de Deus para a sua glória, porque Ele é o Senhor da glória. Parece muito aqui com o texto que eu já citei aqui, não é? Romanos 11, 33 a 36. Foi feita até uma música do Ministério Zoe, né? Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem foi o teu conselheiro, né? Quem foi que te ensinou primeiro? Quem foi que te deu primeiro para que depois tu desse a ele, né? Ninguém pode aconselhar Deus. Aí no final ele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A gente tem que entender que tudo é dele, é por meio dele e é para ele. O meu trabalho é dele, ele me deu, foi por meio dele e eu faço isso para ele. A gente não separa trabalho de vida ministerial e nem de vida de igreja. É tudo junto e misturado, feito pão amanteigado, porque tudo é dele, por ele e para ele. Romanos 11, 33 a 36. O texto bíblico que eu quero compartilhar com você da lição é
Jeremias 45, de 1 a 5, é o capítulo todo. É um capítulo que só tem 5 versículos. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro estas palavras à boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido, e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor: eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco. Isso em toda a terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares por onde fores. O contexto desse texto de Jeremias aqui remonta a um tempo que estava finalizando a era dos reis. Você bem se lembra do rei Davi, rei Saul primeiro, que foi um rei segundo o coração dos homens. Os homens escolheram para si, queriam um rei, e Deus colocou Saul sobre eles, e Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Deus constituiu um homem segundo o seu coração, o rei Davi, que virou referência, ainda hoje é referência para todo Israel e até mesmo para mim e para você. Rei Davi pecou, mas foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele se redimiu e fez coisas incríveis ali em Israel, que até hoje banham a minha vida e banham a sua também. Depois dele veio o seu filho Salomão. Salomão recebeu sabedoria de Deus, mas não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele se desviou, começou a adorar outros deuses, casar com mulheres de outros povos e trazer a cultura dos deuses dos outros povos para dentro de Israel, e Deus abominou aquilo. Mas por amor de Davi ele disse: olha, Salomão, tu não vai sofrer isso, mas quando tu morrer, o reino vai ser dividido, um servo teu vai tomar parte do reino. E assim aconteceu. O filho de Salomão, fala de Salomão, era Roboão, e o servo de Salomão era Jeroboão. Houve uma briga, uma contenda, e Jeroboão levou 10 tribos e meia e fundou, cuja capital era Samaria, a Israel do norte, né? A parte do norte ali, que era a capital Samaria. E Roboão ficou embaixo com o que restou desses povos, tendo como capital Jerusalém. Era Judá, cuja capital era Jerusalém. Cada um desses reinos teve 20 dinastias, tiveram 20 reis. A Israel do norte teve 722 anos e se destruiu. A Assíria veio e destruiu, porque todos os 20 reis de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, conforme Jeroboão, que foi o primeiro rei dessa Israel dividida. Tudo que era ruim eles fizeram e foram piorando, e foram queimando seus filhos para Moloque, fazendo tudo que era ruim, até que 722 anos depois veio a Síria. Deus entregou a Israel do norte, a Samaria, nas mãos da Síria, e a Israel foi dividida, foi dilacerada, e o povo entrou e foi cooptado pela Síria. Israel do sul, chamada que era Judá, cuja capital era Jerusalém, ainda permaneceu 136 anos a mais. Portanto, foi até 800 e poucos anos do seu primeiro reinado, que foi Roboão. Desses 20 reis, somente 4 agradaram o coração do Senhor. Dentre eles um rei que eu amo muito, que é Josias, e é citado no texto. O rei Josias, ele é citado aqui. Nesse período, nós estamos falando aqui das últimas 3 dinastias, dos últimos 3 reis que desagradaram o coração do Senhor. E assim como Deus tinha lançado sobre Israel do norte, que a Síria viesse sobre eles, Deus lançou agora sobre Israel do sul, que a Babilônia de Nabucodonosor viesse e destruísse a Israel, a Jerusalém, e levasse cativo o povo. Foi o exílio da Babilônia que você tanto deve conhecer. Nesse tempo aqui, é o tempo do profeta Jeremias. E eu leio sobre Baruque, que era o moço do profeta Jeremias. Assim como outros profetas antes tiveram moços também, Jeremias tem um moço, e esse moço é Baruque. E há algumas características sobre ele que nós vamos conversar hoje. É o processo de sofrimento, um profeta que sofreu muito porque teve que profetizar o que era correto. E aí eu quero fazer essa comparação com você, que é o que a lição faz aqui. A palavra-chave da nossa introdução hoje é glória.
A palavra glória se traduz por honra, magnificência, esplendor e prestígio. Se Baruque esperava um sucesso imediato no ministério, eu acho que ele esperava, porque nós vamos ver a formação de Baruque, e ele foi servir ao principal, um dos principais profetas que Israel teve em todo o tempo, um dos 3 principais profetas de Israel. Baruque foi servir aquele homem, então ele achou que ia arrasar, ia ser top demais servir aquele homem, ia ser sucesso em cima de sucesso. Não é assim que eu e você pensamos? Quando nós servimos a Deus, só sucesso, só sucesso. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Vê-se agora decepcionado, pois o monarca, o rei da época, tendo apostatado da fé, queima o rolo com as profecias de Jeremias, induzindo o povo a afastar-se ainda mais de Deus. Em seguida, recebe Baruque ordens de registrar novamente as palavras que se achavam no livro destruído pelo rei, agora com vários aditamentos que Jeremias foi colocando e Baruque foi escrevendo mais. Então vamos falar já mais sobre isso. Que perspectiva haveria para Baruque? Para quem sonhava com o sucesso, seria obrigado a conviver com um aparente fracasso. Como é difícil isso? Como é difícil medir, né? Um dia eu fui a uma conferência de pastores e um pastor renomado aqui do Brasil, ele disse o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que eu sou pastor de milhares e milhares. E eu tenho muito assim, eu oro pelo meu pai e pelo meu avô, que fracassaram nos seus ministérios. O meu avô foi pastor de 50. O meu pai foi pastor de 100. A igreja deles era muito pequenininha, só tinha 50 e 100 pessoas. Mas eu não, eu sou o sucesso ministerial da minha família, porque eu ouvi a Deus e meu pai e meu avô não ouviram tanto assim. E tinham 700 pastores naquele auditório e nós ficamos compungidos ali daquilo, eu fiquei muito mal e eu disse no meu coração: Senhor, se tu me der a oportunidade de falar com esse pastor, eu vou falar que na verdade ele não é isso que ele está pensando. E eu fui atender um telefonema de trabalho. Quando eu saí do salão, daqui a pouco eu olho, o pastor estava passando no salão dos livros e nesse salão só tínhamos eu e ele, ninguém mais. Portanto, eu não poderia fazer vergonha a esse pastor. E eu fui até lá: pastor, você fez essa citação e disse que o seu pai e o seu avô não têm sucesso ministerial. Mas deixa eu dizer, sucesso não se mede por número de membros. O sucesso ministerial do seu pai e do seu avô é que ambos serviram a Deus e ensejaram em você. Você é sucesso ministerial deles, porque eles desbravaram terrenos difíceis, selvas densas. Ele, o seu avô e o seu pai, e chegaram até você. E ele recebeu e disse: olha, não, eu não quis dizer isso, desculpe se você entendeu errado. Ficou constrangido e saiu. Um ano depois, nós fomos novamente a esse congresso de pastores em São Paulo, e quando eu cheguei lá, o mesmo pastor ia fazer uma palestra, e nessa palestra que ele foi fazer, ele levou o pai e o avô dele, sentou nas primeiras fileiras e honrou o pai e o avô para se redimir do que no ano passado ele havia dito. E graças a Deus que essa mensagem albergou no coração dele, entrou no coração dele, para que ele entendesse que sucesso não tem nada a ver com igreja cheia. Essa lição vai falar muito sobre isso. Olha, glória é honra, magnificência, esplendor e prestígio. E aquele homem, né, o Baruque, esperava que isso fosse acontecer nos seus dias. Olha, eu vou servir o profeta Jeremias, vai ser uma bênção, tudo vai dar certo. Todas as palavras que saírem da sua boca, todos ouvirão. Mas não foi bem assim. Os 4 pontos que nós vamos estudar hoje. O primeiro deles é quem era Baruque. Vamos falar quem era Baruque. O segundo é a coragem e o zelo de Baruque. A terceira é a expectativa de Baruque é frustrada. E o último é sucesso ou excelência. O primeiro tema de hoje, o primeiro ponto de hoje é quem era Baruque. Poucos são os dados que dispomos acerca de Baruque, escriba fiel e amigo do profeta Jeremias. A primeira coisa que se sabe dele é que ele pertencia à nobreza de Judá. A transcrição da revista diz assim: ele era filho de Nerias, irmão de Seraías, camareiro-mor
do rei Zedequias, está em Jeremias 51 e 59. Provinha certamente de uma família que o havia educado para ser, em todas as coisas, uma bênção nas mãos de Deus. Aliás, Baruque, em hebraico, significa abençoado. Glória a Deus. Aí a lição faz uma pergunta. Tem você preparado seu filho para ser uma bênção nas mãos de Deus? Invista em sua vida espiritual para que, mais tarde, não venha ele a dar-lhe aborrecimentos e tristeza sobre tristeza. Então veja bem, ele pertencia aqui à nobreza da tribo de Judá, que era a tribo que veio ensejar a Jesus lá na frente. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então veja, o leão da tribo de Judá e a tribo de Judá também gerou a Baruque, e Baruque era da nobreza. Então ele foi instruído, foi um homem que foi preparado desde a sua infância para fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E a pergunta é, nós temos feito isso com os nossos filhos? Ou, se você é filho e não tem filhos ainda, você tem se preparado para ser excelente diante do Senhor? Porque às vezes nós pais, quando chega na idade da adolescência, nós vamos lamentar, meu Deus, esse menino, por que eu fiz? Esse menino era para ser assim, essa menina era para ser assado. A gente vê filhos de líderes, de homens de Deus se desviando, porque na época certa, eles não ensinaram seus filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho onde deve andar, e depois, ainda que ele cresça, não se desviará dele. Então veja, é no caminho, não é o caminho. Ensinar no caminho é dizer, ó, me segue, o que eu fizer tu faz. Você pode dizer isso para o seu filho? Você tem dito isso para o seu filho? Você tem seguido os passos de alguém que admira? Porque às vezes não pode ser seu pai, talvez seu pai não seja crente, não esteja vivo, mas você tem que se referenciar em alguém, ou então se referencia no Pai Celestial. Siga os passos dele, busque a excelência de fazer o que é excelente, para que mais tarde não venha tristeza sobre tristeza, e a gente não fique aí chorando, né, o leite derramado. A segunda coisa sobre Baruque é que ele era um jovem culto e bem educado. Baruque tanto sabia escrever com perfeição, como ler perfeitamente em público, e isso era uma dádiva muito grande naquela época. Era um arauto perfeito, ou seja, falava muito bem em público. Portanto, um jovem graduado que colocara toda a sua formação acadêmica a serviço de Deus. Ei, você que é jovem aí, deixa eu te dizer sobre isso aqui. Eu tenho visto muitos jovens que têm uma adolescência até constante na presença do Senhor, e quando entram para a vida acadêmica, entram nas faculdades, viram a cabeça, porque ouvem 2, 3 ou 4 conceitos e ao invés de influenciarem, são influenciados. Seja forte, a sua fraqueza só é forte quando você reconhece ela, mas seja forte na presença do Senhor, meu irmão. Coloque a sua vida acadêmica a serviço do reino, e eu vou falar mais sobre isso ainda hoje. Querido jovem, estão os teus talentos na mão de Deus? Desperta, faze-te pronto. Poucos dias são que restam para o segador. Eita, daqui a pouco está chegando o final dessa colheita aí. A segunda coisa, aqui a respeito do que temos para conversar, é sobre a coragem de Baruque. É o que nós vamos falar agora. O jovem Baruque era conhecido por seu zelo e coragem. Vejamos de que forma exerceu o seu ministério. Primeiro, ele cuidava dos negócios particulares de Jeremias. Às vezes você não foi constituído para ser Jeremias. Talvez você tenha sido constituído para ser Baruque. Só que há uma síndrome, a síndrome de Lúcifer, que a gente quer ser sempre o maior, mas na verdade você é maior quando você se submete. E olha aqui, ó, como os pastores necessitam de secretários como Baruque. Em Jeremias 32:10, o profeta confia-lhe a escritura de uma propriedade que acabara de adquirir. Mero trabalho burocrático? Simples tarefa é na execução de pequenas coisas que somos preparados para as coisas grandes. E aí ele embasa com 2 versículos bíblicos, em Zacarias 4:10, que diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas,
pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E em Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. A gente tem mania de medir as coisas grandes e pequenas por aqui, mas a gente tem que ter a régua de medir lá do céu. Porque às vezes o que você está fazendo, que é considerado pequeno, na verdade é grande. É uma grandeza incrível. Lembra que Moisés, para que o povo ganhasse a guerra, para que Josué lá embaixo ganhasse a guerra, Moisés tinha que ficar com os braços levantados. Ele não conseguiu ficar com os braços levantados muito tempo, ele já estava velho. Ele precisou de 2 homens que chegassem até ele e segurassem os seus braços. E aqueles homens só seguraram os seus braços, mas Israel venceu. Porque aqueles homens se dispuseram a segurar os braços de Moisés. Veja bem, o que você acha que é pequeno vai ser revelado lá no céu, talvez como coisa muito grande. Agora, onde é que está teu coração? O que você está fazendo? O que você está fazendo pequeno, que é pequeno aos olhos dos homens, tem excelência? Ou você faz de qualquer jeito, de qualquer forma? Eu tenho tanto testemunho nessa área, irmão, tanto testemunho. Um dia eu fui escolhido para ser o moço de um homem de Deus que ia ministrar um curso. E eu fui lá para ser o moço dele. Eu fui para ser o auxiliar dele lá. E na hora que ele estava ministrando lição, eu percebi que a água dele tinha acabado. Eu sabia que esse homem de Deus gostava de água com gás, por exemplo. Parece uma coisa boba, mas você vai entender. E eu fui e servi água comum, que não tinha água com gás, e enquanto ele tomava aquela água comum, eu corri num restaurante próximo para comprar uma água com gás, para agradar o coração daquele homem de Deus e também agradar o coração do Senhor, porque eu estava servindo a Deus através da vida daquele homem. Não tinha água com gás nesse restaurante, eu fui a outro mais longe, comprei a água com gás bem gelada e trouxe para ele. E eu tinha um sonho, eu tinha orado a Deus no dia anterior, eu tinha dito assim: Senhor, eu queria tanto uma calopsita, é um pássaro pequeno, não sei se você conhece, calopsita linda. Eu queria tanto essa calopsita. Senhor, me dá uma calopsita, eu posso comprar, mas eu não queria comprar, eu queria que tu me desse uma calopsita. Eu fui visitar um irmão nesse dia ainda, no dia anterior dessa lição, e eu estava visitando ele e ele tinha um viveiro de calopsitas. Muitas calopsitas. Eu disse: opa, é aqui que Deus vai me dar uma calopsita que eu pedi a ele hoje ainda. E esse irmão, eu entrei, eu olhei todas as calopsitas, ele falou tudo para mim, mas no final não me deu nada. Eu disse: rapaz, esse cara não ouviu a voz de Deus, como é que pode? E fui embora. No outro dia era esse treinamento onde eu estava, esse curso, e eu fiz conforme o Senhor tinha colocado no meu coração de dar o melhor, de fazer com excelência aquela água que eu estava dando ali. Na hora que eu estava chegando com a água com gás para servir para o homem de Deus, que eu fui subir a calçada daquela igreja onde eu estava, caiu aos meus pés o quê? Uma calopsita. Uma calopsita da cor e do jeito que eu queria. Eu fiquei impactado, ela caiu nos meus pés, bateu na parede e caiu nos meus pés. Quando caiu nos meus pés, eu peguei aquela calopsita ali e fiquei: meu Deus, será que essa calopsita é de algum vizinho aqui? Porque eu só quero que o Senhor esteja me dando se realmente for o Senhor que está me dando. Se for para eu desagradar alguém aqui, eu não quero. Então eu saí na vizinhança todinha perguntando: essa calopsita aqui é sua? Não. É sua? Não. Eu entendi que era minha mesmo. Eu corri e comprei uma gaiolinha na verdade eu criei ela solta na minha casa, mas tinha uma gaiolinha de descanso para ela. E o Senhor realizou o desejo do meu coração quando eu trabalhei com excelência. Eu podia ter servido a água comum ali. Podia ter servido aquela água sem gás e gelada e agradar o homem de Deus também ali. Mas eu quis fazer com excelência, com diligência, além daquilo que eu podia fazer, além do simples e do trivial, além da vala comum que todo mundo faz. Faça o excelente, porque Deus está vendo lá no oculto, ó, e Ele faz cair nos teus pés a bênção que Ele tem para te dar. No segundo ponto, ele registrava fielmente as palavras de Jeremias. Cabia-lhe também o registro das palavras que o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, recebia do Senhor. Está em Jeremias 36:4. Teria Baruque ciência da relevantíssima tarefa que realizava?
Hoje, passados mais de 2.500 anos, ainda nos comovemos com a história de Jeremias. Tudo porque um jovem escriba resolvera colocar todo o seu talento a serviço do reino de Deus. Ele só escreveu, queridos. E hoje eu estou ministrando essa lição e você está estudando em casa aí, porque aquele jovem resolveu escrever. Porque ele sabia escrever, ele fez aquilo com excelência. Ainda sobre a coragem e o zelo de Baruque, no terceiro ponto, ele lia as palavras de Jeremias. Assim como Moisés tinha Arão, e assim como Eliseu tinha Geazi, tinha Jeremias também a seu escriba e porta-voz Baruque. Vemo-lo agora a proclamar a todo Judá as palavras que o profeta lhe mandara registrar. Jeremias 36:8. Primeiro, leu-as diante do povo. Em seguida, perante os conselheiros do rei, que até finalmente foi a mensagem lida diante do mesmo rei pela boca de um príncipe chamado Jeudi. Jeremias 36:11. E aí eu passo para o terceiro ponto da nossa lição de hoje. A expectativa de Baruque é frustrada. Ah, meus irmãos, que coisa difícil. É quando a nossa expectativa é frustrada. Tem tudo para dar certo. O homem é o top de linha, é o homem de Deus, vai dar tudo certo. O Senhor fala com ele, visita ele. Eu escrevo as palavras que Deus fala para ele. Então, vai rolar tudo. Glória a Deus. Será que foi assim? A semelhança dos outros jovens, tinha Baruque suas expectativas. Conforme podemos depreender do texto bíblico, esperava ele um sucesso imediato na vida ministerial. Ei, meus irmãos, eu vejo tanta gente sofrer com isso, que espera um sucesso imediato em qualquer coisa. Na geração fast food, que a gente não tem condições de esperar nada, eu vejo homens e mulheres caírem e se perderem, porque não sabem esperar o tempo de Deus. Eu entrei nessa igreja aqui, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu fiquei como auxiliar dos trabalhos nessa igreja aqui durante 18 anos da minha vida, sem nunca reclamar, porque eu sabia do tempo de Deus na minha vida. Eu sabia que um dia, se fosse a vontade dele, ele me visitaria. Agora, se ele não me visitasse também com posição ministerial nenhuma, glória a Deus, eu ia servi-lo com o meu amor e o meu coração. Porque o que está no meu coração é o Senhor. Não são pessoas, não são cargos, não são lugares e nem coisas. Então veja, afinal, estava a secretariar um dos mais influentes profetas de Israel. Havia, porém, algumas lições que precisava aprender e com urgência. A primeira delas, a frustração de Baruque. Para quem esperava um sucesso imediato, eis que Baruque só vê dificuldades e frustrações. É tão difícil isso. E se pensava que com a leitura da profecia o povo curvar-se-ia sem detença ao Senhor, tal não acontece. Haja vista que, como o rei, a mensagem profética... Haja vista como o rei trata a mensagem profética, corta o rolo com canivete de escrivão e joga o pergaminho no braseiro. Essa história está em Jeremias capítulo 36. Quando o Baruque lá manda o Jeudi ler, o rei se levanta e corta o pergaminho com um canivete e lança no fogo. Todo mundo, Baruque tinha expectativa que aquele homem ia ouvir aquelas palavras que Jeremias tinha mandado ele escrever, e ele mandou para outra pessoa ler. Pronto, todos os problemas iam se acabar do reino ali, mas o rei estava desviado. Ele simplesmente cortou, rasgou aqueles pergaminhos e lançou no fogo. Eles foram consumidos. A segunda coisa é a destruição de Jerusalém. Lembra que eu disse que estava no finalmente ali nas últimas dinastias? Nesse momento da narrativa, já está na última dinastia, no último rei. O último rei está ali e o rei da Babilônia está vindo e vai levar cativo todo mundo e vai destruir a Jerusalém. Baruque também esperava viver numa cidade na qual viesse a ter possessões. Ele queria também dinheiro, e onde tranquilamente pudesse constituir um lar. É claro que tais coisas não constituem pecado. Ter possessões e construir um lar é de Deus, é bênção.
No entanto, tal demanda naqueles dias fazia-se proibitiva, pois o Senhor estava para destruir tudo o que plantara. Está no texto que nós lemos, o texto áureo, Jeremias 45:4. Sou eu que construo, sou eu que destruo, sou eu que planto e arranco. Dessa forma, ter a alma como espólio ou herança já era um grande negócio. O que Deus disse para ele naquele texto? No último versículo, no versículo 5. Eis que eu vou te dar a tua alma por herança. Ou seja, eu não vou te matar e te lançar no inferno. Tu vai ter a tua alma por esperança, por herança. Tu vai ter os teus sentimentos e as tuas emoções. Tu pode se alinhar e ficar são para a salvação em meu nome, né? E o último ponto do terceiro aqui, do penúltimo ponto aqui que estamos estudando hoje, é o ponto 3, é o tratamento recebido por Jeremias. Se esperava ele descansar sob a fama e o prestígio de Jeremias, achava-se enganado. Pois o seu senhor era tratado em Judá como traidor, haja vista a prisão que o profeta viu-se constrangido a amargar. Jeremias foi preso, e preso de uma forma vexatória, foi lançado num poço, ficou afundado em lama, e foi vexatório. Então servir àquele homem era muito difícil. Talvez o Baruque esperava que servir a um homem de Deus ia dar a ele o status, onde ele chegasse, olha, eu sou servo de Jeremias, e as portas se abrissem. Na verdade, Jeremias havia sido preso, não havia nada disso, né? Perdão, ainda tinha até um ponto, o ponto 4, as acusações contra Baruque, né? Não fosse tudo isso que nós já vimos aqui, ou seja, a frustração de Baruque, a destruição de Jerusalém, o tratamento recebido por Jeremias, agora vem as acusações contra Baruque. Além do mais, pesava sobre Baruque uma gravíssima acusação. Os nobres de Judá supunham que as palavras de Jeremias eram, na verdade, de Baruque. Sendo ele um jovem nobre e culto, pensavam encontrar-se a induzir o profeta a pronunciar todas aquelas profecias contra Jerusalém e contra o santo templo. O texto diz assim, mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Olha só, ele ainda levou a culpa, ele era só o escrivão, ele era o assistente do profeta, mas agora ele estava sendo acusado publicamente que ele era que estava fazendo tudo aquilo e estava incitando o Jeremias contra os reis da época, contra os príncipes da época. E aí vem o quarto e último ponto que nós vamos falar nessa noite. Sucesso ou excelência? Nós estamos buscando sucesso ou excelência? Então diz aqui, ó, sabe por que há tantos obreiros frustrados? Porque estão atrás apenas do sucesso ministerial. Isso é uma tragédia para o homem de Deus. Ei, irmão, se você olhar bem, se você tem a minha idade, assim, 20 anos, 22 anos como eu, né? Ou um pouco mais, você vai lembrar que há muitos homens que se diziam de Deus e que caíram vexatoriamente, porque esses homens e mulheres buscavam apenas sucesso ministerial. Perseguiam uma igreja cheia, perseguiam um ministério pujante, perseguiam um canal de televisão, ou qualquer outra coisa que mostrasse de fora que ele era o top. Mas na verdade, sucesso, como nós falamos no início, não se mede dessa forma. Sucesso enseja uma palavra chamada bem-sucedido. Então se eu disser assim, fulano é bem-sucedido, o que você imagina, né? Não, poxa, o meu irmão é bem-sucedido, ou seja, ele é rico, ele tem um carro do ano, ele tem uma casa muito boa. Sempre a gente liga um emprego maravilhoso ou uma empresa muito próspera, a gente liga bem-sucedido a questões financeiras. Mas na verdade, bem-sucedido não significa isso. Bem-sucedido vem da palavra suceder. Ele está dizendo o seguinte, ó, suceder, aquele que vem depois de mim. Bem-sucedido, aquele que vem depois de mim é melhor do que eu. Ministerialmente isso tem a ver o seguinte, que eu devo treinar tão bem aqueles que andam comigo, o moço que anda comigo, que ele será melhor do que eu. Ou seja, a próxima geração, ela tem que ser melhor do que a anterior. Isso é sucesso.
Os filhos têm que ser melhor que os pais, os netos melhores que os filhos, os bisnetos melhores que os netos. Isso é sucesso, isso é bem-sucedido, isso é bem-aventurado. Isso sim é sucesso. E não você imaginar que mecanicamente a gente pode encher uma igreja e achar que isso é sucesso. Tem muitas igrejas, querido, que estão inchadas e não cheias. Muitos crentes estão inchados e não cheios do Espírito Santo, porque buscam um tal de um sucesso segundo o mundo, quando na verdade nós devemos buscar o sucesso de Deus, a excelência do Senhor. Esse é o sucesso que nós devemos perseguir. Olha aí o ponto 1 do sucesso ou excelência, a efemeridade do sucesso. Ou seja, o sucesso é efêmero, ele passa rápido. O sucesso faz o nome do obreiro, todavia não o torna conhecido diante de Deus. Lembra daqueles homens que chegaram para Jesus? Ele disse, né? No final dos tempos chegarão homens e dirão assim: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos. Eles fizeram aquilo mesmo. Aí Jesus disse assim: para trás de mim, que eu não vos conheço. Lembra daqueles judeus que queriam expulsar demônio? E eles viam Paulo expulsando demônio, então eles foram lá e disseram assim: eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios dizem assim: eu sei quem é Paulo e bem sei quem é Jesus, mas quem é tu? Então veja, sucesso, exercício, atividade não é aquilo que Deus quer. Deus quer a essência, a excelência do que está dentro de mim. Primeiro eu sou, depois eu faço. É a essência, ser e fazer discípulos. Primeiro eu sou discípulo, depois eu vou fazer discípulos. O que é que nós estamos querendo? A maioria de nós queria fazer. Nós queremos fazer, é atividade, vamos fazer, porque Deus quer que a gente faça. E toda vida que a gente vê homens que na Bíblia estavam querendo fazer ao invés de ser, Deus abominava, Deus rejeitava, Deus passava de diante do Senhor. Não seja assim comigo e contigo. Ele continua dizendo, o sucesso, eu vou repetir, faz o nome do obreiro, todavia não o torna conhecido diante de Deus. Dá-lhe riquezas, porém não lhe proporciona prosperidade espiritual. Enche-lhe o templo, mas não raro, de crentes vazios. Nós vemos muito templos cheios de crentes vazios, porque o processo de encher é mecânico. Coloca luz, coloca show, coloca pau, coloca tudo, mas não coloca Cristo como centro e fundamento. Glória a Deus pela densidade, meus irmãos. Confere-lhe prestígio, entretanto não lhe aumenta a reputação diante daquele que tudo vê e tudo conhece. Abre-lhe as portas aos poderosos, não obstante, fecha-lhes as do Todo-Poderoso. O sucesso faz a igreja de Laodiceia, mas somente a excelência pode conferir a beleza de Filadélfia e a perseverança de Esmirna. O sucesso ministerial sem a excelência do Cristo de Deus não é nada. Ter sucesso não é difícil, o sucesso segundo os homens. Mas eu não quero qualquer sucesso que me reprove diante do Senhor, porque eu tenho que prestar contas com Ele. O processo de excelência é para Ele e vem dEle para a minha vida, porque Ele me fez com muita excelência. Eu sei que tudo que eu faço é por Ele e volta para Ele, porque Ele é autor e consumador da minha e da sua fé. Segundo ponto do último, sucesso ou excelência? A glória da excelência. A excelência é esta que devemos perseguir até que nos venha buscar o Senhor. Se com ela semeamos com lágrimas, porque para ter excelência, querido, nós temos que semear e às vezes com muita lágrima. Com ela ceifaremos com alegria, como diz o Salmo 126. Se com ela sofremos, com ela jubilaremos na presença do Senhor.
porque o nosso sucesso é medido para o céu, é a excelência. Além disso, quando fomos chamados ao ministério, o Senhor não nos disse que teríamos sucesso. Talvez alguém deve ter lhe enganado aí. Através de seu apóstolo, assegurou-nos que excelente coisa estávamos nós almejando. Em 1 Timóteo 3, de 1 a 3, ele diz, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele vai dizer o que convém ao bispo, ao diácono, etc. Sabe por que Paulo jamais se sentiu frustrado? Ele perseguia a excelência ministerial no serviço do Senhor e não o sucesso. Romanos 11 e 13 vai falar sobre isso. O sucesso quem procurava era Demas, que no momento mais difícil de Paulo, abandona-o por sentir-se atraído pelo presente século. Você pode ler essa história em 2 Timóteo 4 e 10. Pessoas que abandonam, né? Um dia eu cheguei para o pastor Ilquias lá atrás, no princípio dos dias do pastor Ilquias aqui nessa igreja como pastor, presidente. E eu cheguei para ele e disse, pastor, a gente tem que mudar aqui o cenário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E eu estava me medindo talvez pelas igrejas que estão postas por aí, por outros cenários que estão postos por aí. E ele olhou no fundo do meu olho, né? Porque o pastor ele gosta de olhar no fundo do nosso olho assim, né? Ele parece que enxerga até os nossos pecados, né? Ele olhou no fundo do meu olho e disse assim, Neibson, ovelha gosta de pasto verde. Os crentes querem palavra, porque a palavra é que transforma, que edifica e que mobiliza, é a palavra. Então vamos pregar a palavra de Deus, a genuína e inerrante palavra de Deus. Ao invés de sermos atraídos pelo presente século, vamos ser atraídos pelo século vindouro, pela excelência do futuro de todas as coisas. E aí eu chego com você na conclusão, no final da nossa lição de hoje. Jeremias agora exorta ao seu secretário a deixar os sonhos de grandeza, a fim de se dedicar à excelência da obra de Deus. Já não tinha o jovem a alma como despojo ou patrimônio? O que mais buscava? O que você tem almejado, homem de Deus? O sucesso ou a excelência ministerial no trabalho do Senhor? É hora de reavaliarmos nossas prioridades. A grandeza pertence única e exclusivamente a Deus. É dele que nos vem a excelência. E eu quero encerrar com você hoje lendo o texto inicial. Porque agora, depois de falar tudo isso sobre Jeremias, e principalmente sobre Baruque, e sobre essas questões, eu penso que nós entenderemos melhor o texto de Jeremias 45, de 1 a 5, que diz, a palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro estas palavras da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, isso em toda a terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares onde fores. O sucesso ou a excelência ministerial? O sucesso ou a excelência familiar? O sucesso ou a excelência profissional? Deixa eu terminar dizendo para você. Não persiga dinheiro, não persiga bens, persiga a excelência do Senhor, aonde você estiver. Se é no seu trabalho, persiga fazer tudo com excelência, porque quem te paga não é um cliente, quem te sustenta não é uma empresa,
Quem te dá mantimento não é o teu salário e nem a empresa que te contratou. Quem faz isso é o Senhor. Ele olha do mais alto e inacessível céu de glória e olha o teu coração com excelência. E Ele vê a excelência do teu coração e te abençoa com o melhor que tem no céu. Ele abre as janelas do céu e derrama sobre a sua vida uma bênção que vos providenciar maior abastança. É Ele quem faz isso. Então, persiga a excelência ministerial, persiga a excelência familiar, persiga a excelência profissional. Em tudo que você for fazer, faça o melhor, faça como ao Senhor, porque é Ele que te engrandece e é Ele que te abençoa. Perguntas você pode colocar no chat e nós temos uma equipe que vai respondendo à medida que o tempo passa, à medida que a sua pergunta vai sendo colocada. Se você não está assistindo ao vivo esse vídeo, nas transcrições você pode fazer as suas perguntas e nós iremos responder no tempo certo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e que a excelência de Cristo seja com você. Deus te abençoe. Paz.